ao Evangelho de João, vamos tratar o capítulo 2. Eu convido a você a fazer uma breve oração junto comigo, para que a gente possa estar adentrando assim no texto. Santo e eterno Pai, te louvamos, te bendizemos, Senhor, pelo privilégio e oportunidade que nos concede de mais uma vez, Senhor, estarmos juntos, unidos e reunidos no Teu nome, Pai, para estudar e aprender da Tua palavra. Libera, Pai, em nossos corações o desejo de aprender e crescer no Teu conhecimento. Para a glória e louvor te pedimos, Senhor. Tira todo e qualquer impedimento, distração, que possa de alguma forma, Senhor, nos roubar daquilo que Tu queres tratar conosco nessa tarde. Em nome de Jesus te oramos, Pai, gratos por tudo que fez e fazes em nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Capítulo 2 do Evangelho de João. Para você que está hoje na primeira vez aqui, é o Evangelho de João que estamos estudando. Então, vai lendo em casa, capítulo 1, 2, 3. Semana passada, Dani falou sobre o capítulo 1. E é muito interessante saber que algumas verdades do capítulo 1 foram mencionadas semana passada. Ao que muita gente diz, o combate entre luz e trevas não existe. Como Dani bem explicou, quando a luz chega, as trevas não se metem, vamos dizer assim, a resistir. Elas saem. A luz veio para iluminar todo aquele que nele crê. Não sejamos como aqueles que preferiram as trevas para que não mostrasse a sua luz, mas como aqueles que preferem a luz. No capítulo 2, vamos ver o início da seguinte maneira: ao terceiro dia, ou após 3 dias. E é interessante a gente pensar que quando os textos que nos são oferecidos no Evangelho de João começam desse jeito, a gente precisa pensar em uma coisa. 3 dias, depois de 3 dias, ao terceiro dia de quê? Vocês sabem em que tempo, em que condições foi escrito esse Evangelho de João? Se você perdeu a introdução na semana retrasada feita pelo irmão Emerson, deixa eu dizer uma coisa para você. Os 3 evangelhos já estavam escritos e circulando entre as igrejas. João não tinha feito nenhum evangelho. João não tinha escrito esse evangelho. Aproximadamente 50 a 60 anos depois que os outros evangelhos já circulavam, João já estava fora de Jerusalém, João estava em Éfeso, dirigindo uma igreja. Começou a surgir movimentos contrários àquilo que havia sido pregado. Então, João achou por bem documentar um texto que explicasse a vida e ministério de Jesus. Quem era ele e qual o propósito daquela situação. Então, diferente, como Dani falou, dos evangelhos sinóticos, João não apresenta a cronologia, mas apresenta um tempo antes da cronologia, dizendo que Jesus, ao invés de ser descendência de Adão ou descendência de Abraão, Jesus era o próprio Deus que estava antes de tudo, quando não existia nada. Então, quando João propõe escrever esse texto, você vai ver nesse texto algumas nuances, algumas verdades que parecem destoar dos outros evangelhos sinóticos. Mas vamos primeiro fazer a leitura da primeira perícope, que trata das bodas de Caná. Era um casamento em que algo vai acontecer. Esse texto a gente vai dividir mais ou menos em 2 ou 3 partes, mas o texto do casamento é um texto único, a gente vai ler ele de uma vez até o versículo 12, e depois vamos pontuar ele. Diz assim o texto: ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam
2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes Jesus: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então coloca o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Temos lido até o versículo 12, e vamos aqui pontuar algumas coisas. Primeiro, quem eram os discípulos, ou quantos eram os discípulos que acompanharam Jesus aqui? Será que os 12 discípulos já estavam com Jesus? Sim ou não? Não. Tinham apenas 5. No começo do seu ministério, ele ainda não havia chamado todos os discípulos. E é interessante pensar, quando João escreve isso, qual o propósito de João? João escreve um ato de casamento, João mostra a intervenção de Jesus, e João, no final da intervenção de Jesus, diz que esse era o seu primeiro sinal. Por que sinal? Sinal de quê? Esse milagre ele não foi público, esse milagre ele não reuniu multidões, esse milagre aconteceu de modo escondido dentro de uma festa. Quem viu? Os discípulos. Quem mais? Ninguém. Até os empregados que pegaram a água para levar para o chefe da festa provar, eles sabiam que aquilo era água, e que o mestre-sala, após provar, achou que era um vinho, e um vinho bom. Mas eles não tinham o entendimento daquela circunstância que circundava aquela operação de Jesus. Eles simplesmente obedeceram, botaram água naqueles potes e levaram água ao mestre-sala. Mas qual era o propósito disso? Por que Jesus interviu nessa ocasião? Qual é a síntese desse ato, ou deste fato? A gente vai observar algumas coisas que muitas vezes são despercebidas. Se a gente observar esse texto, muitas vezes é pregado em congressos de família, em cultos de família, em relacionamentos para casais, em eventos para casais, porque, no contexto geral, diz que o vinho bom, representando a alegria, chegou depois que Jesus interviu. Mas será que apenas isso temos como extrato desse texto? Vamos ver aqui algumas coisas. Ao terceiro dia, então os casamentos duravam em torno de 7 dias. Provavelmente essa referência, alguns autores falam, que refere-se ao versículo 43 do primeiro capítulo. O que dizia no versículo 43 do primeiro capítulo? No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia, e achou Filipe e disse-lhe: segue-me. Ou seja, onde Jesus estava antes de chegar em Caná da Galileia. Por quê? Porque diz os comentaristas que era possível essa caminhada durar entre 2 e 3 dias. Então, uma vez que Jesus precisava ir a Galileia, talvez por esse compromisso já, compromisso social, ele falou com Filipe 3 dias antes, ou seja, no primeiro dia, no dia imediato, no dia seguinte, Jesus falou com Filipe, e 3 dias depois, ou ao terceiro dia, Jesus está em Caná da Galileia. Então, possivelmente, isso se trata da distância percorrida, ou do tempo de caminhada. A outra situação é que estava ali a mãe de Jesus. Porque Pedro, Tiago, João, aqueles discípulos que estavam com Jesus, Filipe, Natanael, não são mencionados pelos nomes? Porque João não menciona seu próprio nome nesse evangelho,
e muito menos o nome de Maria. Qual o fato que leva à omissão de João dessas informações? A gente sabe que o evangelho é escrito por João por diversos fatores, mas aqui João não coloca o seu nome, aqui João não coloca o nome de Maria, nem o nome dos discípulos. Quando a gente sabe que esse evangelho foi escrito bom tempo depois, a gente vai entender o seguinte: nesse meio tempo, Jerusalém já havia sido destruída. Aquele movimento tido como movimento cristão era um movimento perseguido. E João, longe da sua convivência em Éfeso, escreveu aquela comunidade e, de modo universal, esse evangelho serve para todos nós. Mas João não podia dizer, eu era um dos 12. Por quê? Porque todos os outros já haviam sido perseguidos e mortos. Não sei se nessa época Maria estava viva. Acredito que não. Mas, mesmo assim, ele não podia identificar esta situação. O que João precisava identificar nesses escritos? Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus. Então, quando João troca o microfone, deve ser a pilha. Troca o microfone. Quando João omite o nome dele e o nome de Maria, havia um motivo, a perseguição, o risco. E logo em seguida, vem a própria Maria falando a João, através de João, que o vinho da festa havia acabado. Obrigado, Dani. Eis que sinto um refrigério. Quando Jesus lhe diz, mulher, que tenho eu contigo? Essa é outra perícope que muito tem se discutido sobre ela. Até comentaristas divergem sobre a sua opinião nesse texto. Primeiro, o termo mulher. Jesus foi áspero? Para o nosso contexto ocidental, para a nossa cultura, parece áspero. A mãe dele, falando com ele, ele retrata-se ela dizendo, mulher. Mas isso não era áspero. Isso era algo comum na época e na cultura. Muitos outros escritos, inclusive referidos-se a pessoas do sexo feminino com grande notoriedade, eram escritos tratando-se do mesmo modo, mulher. Então, não há uma aspereza, nenhuma indiferença nesse tratamento. Era algo comum para a ideia judaica. A outra parte que diz assim, que tenho eu contigo. E comentários falam o seguinte, veja, para você ver o que diverge entre comentários. Uns diziam, Jesus repreendeu a mãe, dizendo que não tinha nada a ver com ela. Ou seja, aquilo que era aio, aquilo que era obediência, aquilo que deveria ser a obediência de filho aos pais, encerrava-se na maioridade. E Jesus já estava aqui com quase 30 anos, em média 30 anos. Então, ele não tinha mais aquela obrigatoriedade de estar sendo linkado por ela em tudo que se devia ou não se devia fazer. Esse comentário não é absorvido e abraçado por muitos. Outro comentário, antes a mariolatria ou a adoração de Maria, também um comentário protestante, vai falar que isso se referiu, mostrando que Jesus não tinha essa obediência cega a Maria, como que se também nós devêssemos aprender que não se deveria obedecer ou seguir ou idolatrar a Maria como sendo a autoridade maior nesse fato. Uma vez que Maria intervém, uma vez que Maria pede, e ela parece ser a intercessora dessa situação, dá a impressão, por esse comentário, que Jesus, obedecendo a ela, estaria fazendo aquilo que ela pediu. E pelo fato dele dizer que tenho eu contigo, mostra que ele não tinha a ver nesse sentido de seguir, de obedecer desse modo. Mas também esse comentário não é abraçado por muitos. Qual é o fator mais abraçado pelos comentaristas desse trecho?
Champlin vai dizer que isso aqui, na verdade, significaria o seguinte: embora o texto judaico ele referisse apenas a isso, mulher, que tenho eu contigo, ele quer dizer o seguinte: o que é que eu e que você temos a ver com a condição dessa festa em que somos apenas convidados? Se os convidados forem intrometer-se nas festas, logo não serão convidados, serão administradores das festas. Então, na verdade, o que Jesus queria dizer, segundo Champlin, é que tenho eu contigo, é que tenho a ver com esta situação da falta do vinho, eu e você. Então, é como se dissesse, nós não temos nada a ver com essa situação. Mas a última fase dessa fala é a que eu achei mais interessante. Ele diz assim: ainda não é chegada a minha hora. E para isso, Champlin vai dizer o seguinte: olha, parece, no entendimento do texto, que Maria queria precipitar aquela ocasião de uma festa para fazer notório ao povo a autoridade e a divindade que exercia sobre a vida de Jesus. Então, quem era Jesus? Era Deus, e ela precisava mostrar àquele povo, através de um ato sobrenatural, um ato diferente, que Jesus detinha essa autoridade e poder. Então, o que Jesus parece responder, se esse fosse o motivo pelo qual Maria se referiu a Jesus para resolver a situação, é que ainda não era chegado o momento da publicação do seu ministério. Por quê? Porque no mesmo Evangelho de João, a gente vai ver em outras passagens, capítulo 7:30, capítulo 8:20, capítulo 15:1, 17:1, que Jesus tinha, pelo Espírito Santo, a direção certa para cada momento e para cada ocasião. Então, segundo o que Champlin fala, é que se esse fosse o motivo pelo qual Maria interviu, Jesus está dizendo, ainda não é chegada a hora desta situação. Então, não é preciso ainda publicar estas coisas. Porém, quando este milagre acontece, quem observa de perto esta situação? Os seus discípulos. E o texto vai dizer que os seus discípulos creram nele. Mas espera aí, os seus discípulos já o seguiam e já acreditavam a ele tal autoridade rabínica. Quando no final do capítulo 1 é explicitado que Jesus, dirigindo-se a Natanael, admirou-se dele fazer a exclamação do que Jesus predisse estar fazendo ele antes do encontro, Jesus disse, verás uma escada ligada do céu à terra e os anjos de Deus subindo e descendo servindo, referindo-se a Jacó. Mas espera aí, o que Jesus disse com isso é que ele era a escada, ele era aquilo que ligava o céu à terra. Porém, outro entendimento que muitas vezes nos é furtado é a condição das situações que Jesus explica. Então, assim, se Jesus era a escada, ou é a escada, ou é o caminho, ou é aquele que liga a terra ao céu, qual é a atividade deste link, das maravilhas dele, com aquele povo? Em restrito. Porque ele disse a Natanael, se tu te admiras disso, tu verás coisas maiores. Ou seja, Natanael te prepara, o negócio vai ser grande. Agora, ele diante dos discípulos, faz a água transformar-se em vinho. Porque os discípulos precisariam ter a certeza de que seguiam Jesus. Porque João se refere a este milagre como primeiro sinal. Qual eram esses tipos de sinais ou evidências que Jesus precisaria apresentar para outorgar o seu direito à cadeira de Messias, ou ao posto de Messias, ou ao posto daquele que era esperado? Vocês lembram quando Dani falou na semana passada que os discípulos vinham, vem, vem? A gente achou aquele de quem Moisés falava. Qual? Aquele que Moisés dizia, tal. Então, Jesus precisava, de alguma forma, uma autenticação de que seu ministério era um ministério dado pelo próprio Deus. Mas espera aí, João Batista já havia declarado, dado testemunho, Natanael, André, o próprio Pedro,
João, Tiago, todos esses já sabiam. E por que essas afirmações? São coisas que João vai tratar justamente em um livro que apresenta Jesus como Deus. O que João está dizendo, diferente dos outros 3 evangelhos, é: observem estes sinais. João está dizendo: eu, que era um dos 5, Tiago, Natanael, todos aqueles que estavam ali, puderam observar e outorgar a autenticidade de que Jesus era o Verbo. Quando João está escrevendo, ele mais ou menos está dizendo o seguinte: olha, eu estou dando certeza do que vi e ouvi. Então, ao contrário dos outros, que são evangelhos primários, olha, ele foi daqui para ali, ele fez aquilo, ele subiu, ele desceu. João está dizendo: foi assim. João está contando algo que aconteceu antes. Exemplo bem prático. A gente está passando esta semana pelo Congresso de Família. Se eu falar do Congresso de Família hoje, eu estou falando de algo que já aconteceu ou algo que está acontecendo? Os evangelhos sinóticos eram mais ou menos aquilo. Jesus veio, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, eles foram revestidos de poder pelo Espírito Santo, e eles começaram a testificar sobre aquilo que viam e ouviam. Então, Marcos é o primeiro evangelho, 16 capítulos, depois Mateus escreve 28 capítulos, e logo em seguida, mais adiante, já no ministério de Paulo, Lucas faz um documento, já para os gregos, também desses relatos do evangelho, com 24 capítulos. Passado um longo período de tempo, João vem e diz assim: olha, isso foi um fato. João está contando aqui, mais ou menos, como se a gente estivesse falando hoje da Copa de 70. Olha, o Brasil ganhou, tinha um jogador por nome Pelé. Então a gente está falando algo, dando a autenticidade de que aquilo teria como se averiguar, aquilo é uma história, aquilo aconteceu, aquilo foi um fato. Jerusalém não estava mais como antes. Jerusalém já havia sido destruída, o povo já havia sido disperso. E João está dizendo assim: olha, isso aconteceu, isso foi naquele lugar. Eles iam dali para ali, durava 3 dias a viagem. Quando chegou lá, teve uma festa, o vinho faltou. Os comentaristas vão dar diversas explicações. Olha, era alguém família de Maria, era talvez Salomé, era talvez alguém que Maria tinha intimidade, porque um convidado não vai para a cozinha ver o que tem ou o que vai faltar. Ela tinha intimidade com aquela ocasião da festa. Jesus era íntimo daquela família ou daquele povo que festejava. Mas independente disso, o que João está dizendo aqui não é sobre a festa, não é sobre o vinho, não é sobre o ato, é sobre a pessoa de Jesus Cristo. Ele é Deus. Ele é o Verbo. Por que foi que lhe pediram um sinal? Para que ele mostrasse que era quem dizia ser. Os evangelhos parecem mostrar algo velado. Então Jesus fazia algo e dizia: vá e não conte a ninguém. Vá, se purifique, vá no sacerdote e não diga nada a ninguém. O evangelho de João é diferente. Olha, eu sou a escada, eu sou o Verbo. Olha, eu vim para aqueles que estão na escuridão e eles não quiseram. O evangelho de João, ele traz uma conotação de assinatura, de mostrar, ele é. Uma coisa bem interessante, vendo esses comentários de Champlin, é quando a gente observa essa questão do escuro e da luz. Que o escuro não oferece resistência, como falou Douglas Gonçalves. Mas é interessante a gente observar o seguinte: imagina que aqui está tudo escuro. Escuro e você tem que andar tateando. Então alguém vem aqui com um pedaço de carvão e se suja. Você não está enxergando nada, você vai ver a sujeira do carvão. Mas aí vem a revelação pela luz. A luz clareia. E quando a luz clareia, a gente consegue observar que a gente está sujo.
aquele risco de carvão, ou seja lá que tipo de situação for, é aparente. No escuro a gente não vê, mas na luz a gente vê. E aí cabe a nós a decisão de continuar sujos ou aproveitar a luz e se limpar. O texto vai dizer que eles preferiram continuar sujo e se esconderam da luz. Em momento algum o texto vai dar a ideia de que a luz combate a escuridão. A luz não combate, a luz revela, a luz mostra. A escuridão não resiste. Mas se eu não quero ser limpo, eu me escondo. O que João está dizendo é, ele é a luz desse mundo. Ele não queria ser a luz, ele é. Por quê? Porque perguntaram se João Batista era. E João Batista disse, eu não sou. A intenção do Evangelho de João, unicamente em todos os textos, é mostrar que Jesus é. Ele não foi nem será, ele é. Quando o texto mostra que, de alguma forma, a sua mãe não contradiz, não discute, não murmura, não reclama, quando ele diz, a gente não tem nada a ver com isso, a situação não nos cabe. Ela sabia, ou seja, João está dizendo, ela conhecia. Se vocês observarem a passagem de Lucas 2, quando Jesus, com 12 anos, se perde em uma dessas viagens para Jerusalém, e Maria vai com José ao encontro dele, procurando, e o acha, junto dos sacerdotes, diz o texto que Maria guarda aquilo no seu coração. Ela sabe, olha, eu sei quem esse menino é, eu sei quem ele se tornará, isso foi predito antes da minha gravidez, mas ainda não era o tempo dela revelar. Talvez nessa época ela dissesse, chegou o momento, chegou a hora. Imagina que você tem uma notícia daquelas, você passou no concurso, de repente o casal está grávido, de repente saiu aquela notícia que você esperava e ansiava e anelava com muito gosto. Qual é a sua vontade? É publicar ela, dizer, olha, aconteceu. Olha, eu pedia e chegou o momento. Quanto tempo essa mulher carregou no peito o desejo de dizer, olha, eu fui a agraciada, ele é o Filho de Deus. Eu só fiz cuidar, mas ele é o Filho de Deus, ele é o nosso Redentor, ele é o nosso Salvador. Maria, quando declara isso no cântico, ela talvez tivesse o desejo de publicar isso aos 4 ventos de Jerusalém. Aqui na festa, talvez ela viu uma oportunidade. Ela não discute com Jesus. Ele diz, ainda não é a minha hora, ainda não está no momento, ainda não chegou a vez. Mas ela se reporta aos serviçais dizendo assim, observem, obedeçam, e tudo quanto eles vos mandar, faça. Eu uso para evangelizar às vezes católico. Quando a gente está conversando e o assunto vem sobre Maria, eu digo assim, eu obedeço a Maria. Maria tem muitas situações que são aprazíveis e boas. Uma delas, por exemplo, está no Evangelho de João, quando ela diz aos empregados da festa, olhem para ele, obedeçam a ele, façam tudo quanto ele vos mandar. Esse é um fato. Ela não entra em atrito, em discussão, em murmuração, ela diz simplesmente a eles, ele tem resposta. Quando Jesus pede para encher aquelas vasilhas de águas, a gente lê 6 talhas de pedra, em outras versões vai dizer que eram vasilhas grandes ou tanques grandes. Vocês sabem para que serviam aqueles tanques? Esses tanques eram usados para purificação. Eles não estavam cheios, era um ambiente de festa. Talvez era um lugar já de muito uso naquele local. Os judeus tinham por costume, por prática, purificar-se, lavar-se diversas vezes. Então, talvez enfileirados, não sei como era disposto eles no ambiente que estavam, mas eles lavavam uma vez, lavavam a segunda vez, e assim faziam até chegar na festa. Isso tem nos evangelhos? Tem. Você vai ver isso em Marcos 7, você vai ver isso em Mateus 15. Eles até discutem com Jesus, dizendo, por que os teus discípulos comem sem lavar as mãos?
Porque os teus discípulos assim fazem. É costume nosso lavar, purificar. Então, imagina o empregado escutar de um convidado da festa, esses tanques aí, ó, que o povo está lavando a mão. Enche de água, completa. Então, imagina aqui o nosso lava-pés. A água está utilizada já, gente. A água já está gorda, rica. A água já está com lactobacilos vivos. Completa? Completou? Completou. Tira um pouquinho dessa água aí, que esse povo da festa lavou a mão. E leva para o mestre de sala provar. Foi isso que Jesus fez. Quando o mestre de sala provou, disse: esse é um vinho bom. Outra curiosidade que o texto traz e que pouca gente sabe. Qual é a diferença entre o vinho bom e o vinho ruim? Será que, no nosso caso, dos refrigerantes, a gente teria um de marca melhor e um de marca mais popular? Não dá a impressão que é isso, mas os comentaristas vão dizer que não é. Que o vinho era feito de uva, era pisado pela uva, e que todos apresentavam, vamos dizer assim, a mesma consistência ou substância. O que mudava é que eles eram mais puros, conservando a sua pureza, ou mais diluídos em água. Então, o vinho bom era aquele vinho que tinha uma consistência mais forte, mais puro, mais próximo daquilo que foi o próprio extrato da uva. O vinho ruim não era aquele que a outra empresa X ou Y faz. Não, não era. Era aquele vinho que era mais misturado ou mais sangrado. A gente usa até um termo de dizer sangria. Era aquele vinho que era mais diluído, mais fraco, mais frágil. E por que ele vai dizer isso? Porque ele diz assim, olha, geralmente a gente dá o mais forte quando as pessoas estão limpas, o paladar está puro. Eles vão provar e vão ver que o vinho é bom. Depois do segundo, e do terceiro, e do quarto copo, ele já não tem o mesmo paladar. O vinho, ele vai causar naquele que bebe, isso que a gente sabe de costume. Ele vai deixar o ânimo mais elevado, a alegria vai ser instaurada, vai se tornar de fato um ambiente de festa. Todos vão estar muito alegres e não vão mais perceber o que estão tomando. Então, para que o vinho tenha um rendimento maior, se coloca água. Ele é mais fraco, mas aí vai render mais tempo. Eu pensava também que o vinho bom e o vinho ruim era assim, de alguma forma vendo com a marca, mas não é. Era ele puro ou ele não tão puro? Outra pergunta que muito se faz: esse vinho embriagava? Sim. Vão dizer em alguns comentários que esse vinho, assim, John Gill, ele diz assim, olha, eles estavam muito alegres, muito satisfeitos, mas não estavam embriagados. Ele tem um cuidado, um zelo para dizer que não era embriaguez, era só alegria. Mas o que, na verdade, a maior parte dos comentários vai dizer é que o vinho embriagava mesmo. Noé plantou uma vinha, espremeu o fruto, tomou, e aconteceu o quê? Jeremias vai falar sobre embriaguez, Abacuque vai falar sobre embriaguez, Paulo vai falar sobre embriaguez. O pastor Ivan, o padre Ivan de ontem, ele falou sobre isso. O vinho embriaga de fato, mas nós, como deuseanos, como Igreja de Deus, temos uma postura adotada em consenso. Nós nos abstemos do álcool. Em algumas igrejas é possível beber? É. A Bíblia condena o álcool? Não, ele condena a embriaguez. Então a gente pode beber? Como deuseano, a gente diz que não. Como deuseano, a gente prefere se abster. A Bíblia dá recomendações para que se tome vinho. Timóteo tinha uma enfermidade, uma úlcera ou alguma coisa do tipo, e Paulo diz, olha, toma um pouco de vinho diluído, o vinho fraco, não tão puro. Para quê? Para que te ajude na purificação, ou na cura, ou na cicatrização dessa enfermidade. Mas o mesmo Paulo escrevendo para nós, que exercemos liderança, que
que somos diáconos, que almejam um presbitério, não se embriaguem, não sejam dados ao vinho. Por quê? Porque, de alguma forma, o vinho desconstrói a postura de um homem. E eu, quando digo homem, falo homem e mulher. E quando eu digo vinho, eu não digo só o vinho, é qualquer bebida alcoólica. Eu já usei destes artifícios e eu sei o que isso provoca. Eu nunca comecei a beber dizendo que ia beber socialmente até um determinado limite. Nunca disse, começando a beber, que ultrapassaria aquele limite. Mas sabe quantas vezes eu consegui frear quando chegava aquele limite? Nenhuma. E quando eu via, já tinha passado de ladeira abaixo um bocado de vezes. Então hoje, até suco de uva, desses que a gente compra no supermercado, esses mais concentrados, quando eu tomo aquele suco de uva, eu sinto uma fermentação no corpo como se fosse bebida alcoólica. E eu prefiro diluir ele em água, tomar ele mais fraco, porque se eu tomar o suco de uva puro, eu sinto aquele calor como se fosse bebida alcoólica. Eu sinto. O caldo de cana, o suco da cana, se tomado em excesso e você é parado em uma blitz, ao soprar o bafômetro, você pode ser constatado com teor alcoólico. Mas eu não bebi, eu tomei um suco de cana, um caldo de cana. Pode constatar. Então, a uva espremida, ela vai fermentar, dado determinado tempo, e ela vai produzir, sim, álcool. Não é o álcool adicionado, mas na fermentação, ela vai ter esse meio etílico. Então, sobre as bodas de Caná, há dúvidas. Podemos, de alguma forma, ajudar em algo mais sobre as bodas de Caná da Galileia? Tem algo que você, de alguma forma, quando leu, ficou curioso? Ficou intrigado? Vamos discutir esse assunto das bodas de Caná? Ou a gente já passa para o segundo? Alguém? Segundo assunto, versículo 13. E estava próxima a Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Irmãos, João não era judeu? E por que João distingue aqui a Páscoa dos judeus? Não era uma única Páscoa, como nos outros evangelhos falam? Vamos pensar juntos? O evangelho de João é um evangelho tardio. Nesse tempo que João escreveu, já existia o movimento cristão fortificado, um movimento cristão grande. Paulo já tinha feito todas as viagens, Paulo já tinha, vamos dizer assim, comissionado toda a Ásia Maior e Menor. O evangelho já estava expandido. O livro de Atos aqui já aconteceu. Já haviam igrejas estabelecidas. João era o pastor da igreja de Éfeso. E as igrejas já comemoravam a Páscoa cristã. Jesus é a nossa Páscoa, a nossa passagem. Então João está escrevendo dizendo assim, essa era a Páscoa antes da estabelecida Páscoa da igreja. Essa era a Páscoa de Êxodo 12. Essa era a Páscoa dos judeus. Quando a gente lê esse evangelho, a gente tem que ter isso em mente. João está escrevendo como se fosse para nós hoje. Então ele está contando a história do êxodo, da saída do Egito, da libertação do povo, do sangue nos umbrais da porta. Mas a igreja já está estabelecida. A gente teve nossa cantata de Páscoa. Está aqui o nosso professor Jesus. O nosso professor Jesus ensinou aqui aquilo que aconteceu lá atrás na história. João está dizendo, isso já aconteceu. Jesus, por estar próximo à Páscoa dos judeus, subiu a Jerusalém. Por quê? Porque era um costume. João é o único evangelho que vai falar de Jesus em Jerusalém na Páscoa 3 vezes. A primeira Páscoa, essa, é logo depois do início do seu ministério, e ele vai falar mais 2. Os outros evangelhos dão a impressão de que todo o ministério de Jesus aconteceu dentro de um ano, ou do ano em que ele foi morto.
O livro de João, como o Emerson bem falou na introdução, ele é dividido em duas partes. A primeira conta o ministério público de Jesus e a segunda conta a semana da sua martirização, da sua morte e a sua ressurreição. Então, nessa primeira parte, João, ele sintetiza os 3 anos, mas para que fique claro e notório que são 3 anos, ele vai falar 3 vezes de Jesus indo a Jerusalém. Da Páscoa, dos pães asmos. Então, João, ele traz uma história do tempo de Jesus para a igreja já estabelecida. Então, estava próximo da Páscoa. Por isso, ele foi a Jerusalém. Como? Como é costume dos judeus. E achou no templo os que vendem bois, ovelhas, pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague, um chicote, um cipó de cordas, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus, e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai o templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia do homem. No homem. Bom, é interessante a gente pontuar aqui algumas coisas nessa segunda perícope. Jesus subiu a Jerusalém porque era Páscoa. E subindo a Jerusalém, ele viu aquela comercialização que havia ao entorno do templo. A gente vai ter acampamento jovem. E os jovens que não estão trabalhando estão fazendo um sorteio para arrecadar fundos para ir. É esse tipo de situação que Jesus combateu? Não. O que foi que Jesus combateu quando ele expulsou aqueles mercadores do templo? Não era propriamente no templo, mas era na parte chamada Átrio dos Gentios. Ou seja, na parte exterior, como se fosse lá na garagem. O que é que eles vendiam no templo? Animais, tal. Qual o sentido disso? Por que essa ira acendeu o coração de Jesus? O que significava esses animais? Faz aí, fala aí. Pega o microfone, Tenil, por favor. Dani, pastor. Tenil. Vá, pastor, vá. Vamos tirar a sorte feito no livro de Atos. Chegou para tu, Dani. Ele passou. Não, para pastor. Vamos fazer, tira um pau ímpar. Forçado pelas circunstâncias, eu vou falar na frente dela, viu? Eu sou isento de qualquer desrespeito. A paz do Senhor, irmãos. O comentário que eu quero fazer é que o propósito dos cambistas ali era deturpado do que era o propósito original, né? Era necessário que quem se aproximasse para o sacrifício oferecesse animais, e muitos que chegavam ali não tinham os animais, aí compraria. E os animais tinham que ter qualidade, porque exigia-se que fosse animal sem nenhuma deformidade, sem nenhuma mancha, que estivessem em perfeitas condições para o sacrifício. Além disso, eles introduziram, fora isso, trocar moedas, fizeram um verdadeiro comércio. Já não havia mais a importância de seguir o ritual
de estar vendendo aquilo que ia servir propriamente para o sacrifício, para a expiação dos pecados. Então foi isso que aconteceu. Se tiver alguma coisa a mais, o professor vai nos dizer. Alguém mais quer falar sobre isso? Dani quer falar também? É a mesma coisa? Deixa eu tentar trazer para vocês uma situação. Aqueles animais precisavam ser puros, sem mácula, limpos, na maior parte das vezes de um ano, e representava aquilo que o povo tinha como oferenda pelo perdão de pecados. Então, eu tomava esse animal, eu separava ele era a primícia da minha cria, eu cuidava dele durante aquele período de tempo, para que chegando o tempo da ocasião da festa, eu levasse o meu animal para oferecer como gratidão, como pedido de perdão, como meu sacrifício para Deus. Para a gente entender mais ou menos esse contexto nos dias de hoje, é como se eu dissesse a vocês a respeito da oração do relógio. Como assim, irmãos? 6 horas por mim? Não, eu estou precisando de tal coisa. 6 horas por mim? Não é 6 horas é vocês oram por mim. Vocês apresentam essa oração a Deus. Vocês fazem esse sacrifício. Vocês mostram essa intimidade com Deus. Então façam por mim. Eles estavam impedindo o povo de cultuar. Eles estavam, de alguma forma, facilitando o culto e, ao mesmo tempo, dificultando. Como assim? Se eu tinha que, de alguma forma, me dispor a criar, a cuidar, a trazer, e eu tinha na porta do templo a facilidade de comprar um já prontinho para oferecer, eu ia passar o ano todinho sem a minha dedicação para aquela oferenda. Eu, criando o animal, eu tenho a hora de alimentar o animal, a hora de cuidar, a hora de botar ele dentro do celeiro, se fosse um animal grande, a hora de botar ele no pasto. Eu tinha uma dedicação diária para aquele sacrifício que eu ofereceria ao longo de um tempo. Mas a partir do momento que se vende, eu não estou falando da intenção dos vendedores, é esdrúxula. Os vendedores estão totalmente fora do contexto do que era o sacrifício. Mas a partir do momento que eu tenho esse negócio pronto, já empacotado para oferecer, eu passo o ano disperso. Eu não tenho nenhum tipo de interesse. Qual é o meu interesse? É juntar o dinheiro. O boi custa 10 reais. Eu vou juntar o dinheiro, e vou levar e vou comprar o boi e vou ofertar. Tá aí minha oferta. Então, assim, por que tinha animais diferentes? Porque nem todo mundo tinha o dinheiro do boi. Nem todo mundo tinha o dinheiro da ovelha. Então, existiam ofertas menores. Pombas, por exemplo. Para quem eram as pombas? Era para aquelas pessoas que estavam recém-casadas, primeiro filho, ainda com fraco poder aquisitivo. Então, mesmo assim, eles pegavam o animal, eles cuidavam, eles criavam e eles levavam para oferecer. A questão do câmbio é porque quando Jerusalém foi disperso, e Jerusalém estava em diversas localidades, desde o exílio babilônico, assírio, medo-persa e grego, então eles tinham vida em outras culturas e subiam a Jerusalém. Mas isso é no tempo de Jesus? Não, desde Elcana, desde Ana. Então Elcana ia uma vez por ano ao templo para fazer o seu sacrifício, a sua adoração no templo. Mas ele, quando fazia essas peregrinações, possivelmente ele já levava seus animais, já levava tudo aquilo que era necessário para a viagem. Nessa época, eles estavam facilitando esse tipo de situação, ou seja, tirando do povo a verdadeira adoração, a verdadeira cultura do êxodo, da purificação, daquele desejo de apresentar a Deus um sacrifício de louvor. Não era mais um sacrifício de louvor. Eu tinha dinheiro, eu ia, comprava e resolvia. Então, o meu dinheiro era uma moeda estrangeira, eu ia, trocava a moeda pela moeda local para poder comprar o animal. Os vendedores locais, eles não aceitavam tipo dólar, euro, peso, só real. Então, eu chegava com a oferta lá em peso, ou seja, lá no dinheiro que for, trocava com os cambistas que comiam o meu dinheiro para trocar, para que o dinheiro judaico fosse apresentado e eu comprasse um animal para oferecer. Jesus, ele sabia o que prefigurava aquele sinal. Aquele cordeiro, aquela oferenda de sacrifício, apresentava aquilo que ele veio fazer na terra. Jesus está dizendo, não é por esse valor, não é por esse meio,
não é por essa adoração fajuta, falsificada, que o meu sacrifício vai ser de alguma forma apresentado. Essa ira se acende no coração de Jesus, e não é uma ira santa, porque não tem ira santa, é uma ira de fato. Ele faz um chicote e ele expulsa aquele povo dali, dizendo: a casa do meu pai. Ou seja, qual é a casa do meu pai? Que sinal tu me dá? Derruba essa casa que em 3 dias eu levanto ela. A casa do meu pai sou eu. Como é que está o teu culto? Como é que está a tua adoração? Você tem negociado a sua adoração, tem vendido a sua adoração, tem comercializado a sua adoração? Ah, eu pago meu dízimo, eu pago a minha oferta, ou seja, eu pago a minha entrada do céu. Você está comprando o seu terreno do céu em prestações? É o teu coração que tem que estar próximo de Deus. João está apresentando à igreja de Éfeso um Deus que é, quando João, ele termina de escrever essa pequena perícope, ele diz assim, olha, eles lembraram quando? Versículo 22. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se. Espera aí, João está contando sobre a primeira Páscoa. E João já declara no Evangelho que Jesus ressuscitou. Está vendo a diferença do Evangelho de João dos outros 3? João está dando spoiler. João está contando o final do filme. João está contando um fato já ocorrido. Os outros 3 também contaram já tendo ocorrido. Porém, eles contam numa dinâmica de aproximação com o fato. João está dizendo algo já consumado. Olha, ele era Deus de fato, ele venceu a morte. Quando ele ressuscitou, os discípulos creram naquilo que ele falou. Por quê? Porque o mesmo Evangelho de João vai relatar sobre a ressurreição de Jesus, que Pedro foi ao túmulo e depois saiu para não seguir mais Jesus. Quando Maria vai no túmulo e vê o jardineiro, foi ensinado aqui na cantata, ela diz assim, olha, aonde o puseram? E o jardineiro, que no caso era Jesus, disse a ela, vai a eles e a Pedro. João está dizendo, olha, quando ele ressuscitou, os discípulos creram. Até Pedro tinha se desviado. Pedro não queria mais, mas Pedro voltou. João está dizendo, ele é. Ele não parece que é, ele é. Então, quando ele chega na casa do seu pai e observa o culto negociado, ele se ira. Como escola dominical, eu trago algo para a gente sobre isso. Dani hoje botou um comentário que falava o seguinte, eu me orgulho da IDB-UR11, porque assumi um compromisso de estar no congresso de família. Veio ontem à noite, o culto de sábado é um culto difícil, veio hoje de manhã com chuva, culto dominical pela manhã é difícil, muita gente trabalha a semana toda e só tem um domingo para dormir um pouco mais, ainda mais com chuva. E hoje nós temos o encerramento do congresso à noite. Você veio à escola dominical, você é assíduo na escola dominical, você está presente na escola dominical. Mas, independente de congresso, como você tem oferecido o seu culto a Deus? Você tem a disposição do seu íntimo de chegar aqui e apresentar a Deus 1h30, é somente 1h30 o nosso culto, de louvor e adoração? Você coloca teu celular no mudo, ou deixa no carro, ou deixa em casa, e chega na igreja para adorar? Se de repente tiver com o celular usando a Bíblia, como eu gosto de usar a Bíblia digital, você deixa ele no modo... Para que não fique chegando mensagem durante o culto. Você de fato está linkado no céu, nesse período que a gente tem de 1h30? A ira de Jesus quanto à negociação do culto é a mesma hoje. Jesus, ele não mudou, não muda e não pode mudar. Tiago vai dizer que nele não há sombra de variação, ele é o mesmo. Se Jesus um dia mostrou sua ira pelas pessoas que estavam vendendo o culto,
Como está Jesus diante do meu culto oferecido hoje? Será que ele também vai empurrar as mesas da minha comercialização? Será que eu tenho comerciado aquilo que de alguma forma é oferecido a ele como culto de louvor e gratidão? O texto diz que Jesus chegou no templo, expulsou todos os mercadores e alguém lhe pediu contas. Com que autoridade tu fala isso? Dá-nos um sinal. O sinal que ele deu é o que morreria e ressuscitaria. Esse sinal nós temos como vínculo firme da nossa fé. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, que se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. A gente está aqui hoje porque sabe que ele ressuscitou. E sobre a ressurreição dele existe uma promessa que está sobre nós. Será que temos negociado o culto ao Senhor? O culto não é 1h30. O culto público, em comunhão, em coinonia, é 1h30. Mas o nosso culto, ele começa quando a gente acorda e ele encerra quando a gente vai dormir. A nossa vida tem que ser um culto. Nós não podemos comercializar o tempo que Deus nos dá de vida nessa terra. A cada manhã, quando a gente desperta, quando a gente acorda, a gente tem uma nova oportunidade de glorificar, exaltar e enaltecer o nome dele. Eles pediram um sinal. Que sinal você pede? Qual o sinal que eu preciso pedir? João escreve no seu evangelho que ele é o Logos, ele é o Verbo, ele é Deus. Com a luz do evangelho de João, a gente vai perceber tudo aquilo que está sujo em nós. Vamos continuar na luz e tentar nos limpar para oferecer um culto racional ao Senhor? Ou de alguma forma vamos voltar a nos esconder nas trevas? Leia o evangelho de João. Semana que vem a gente vai se deleitar no capítulo 3. No capítulo 3, vou passar para você, Jane. Tem muita coisa boa. Cada capítulo desse livro traz para a gente verdades absolutas, que Jesus é Deus, que você está seguindo um Deus verdadeiro. Jane, pode falar. Posso perguntar? Pode. É porque passou despercebido. Na ceia, como é feito o suco de uva? Aqui. Aqui a gente não faz, a gente compra feito. A gente abre a garrafinha, põe nos copinhos, coloca aqui na frente, o pastor ora, a gente consagra e serve aos irmãos. É assim, é do mercado? É? No mercado? É do mercado, mas eu não sei se é nesse mercado. Eu não sei se é nesse. Não, porque eu ceava na Assembleia, aí eu sei aqui, aí eu queria saber, nunca perguntei lá como é que fazia, entendeu? Aqui é assim, aqui a gente compra a garrafa, abre e bota nos copinhos. Pronto, obrigada, Deus abençoe. Amém. Perguntas sobre o Evangelho de João, capítulo 2. Pastor Márcio Eutenilton. Só fazer 2 comentários para acrescentar aqui. Sobre o suco de uva, tem algumas igrejas evangélicas que ministram vinho mesmo. E ministram 2, né? Porque tem pessoas que são abstênicas, que não podem consumir o suco de uva, o vinho, aí toma suco de uva. Eu quero dizer que isso daí não desmerece em nada. Na verdade, é como a igreja aqui tem defendido, a gente precisa saber compreender outras irmãs que nós temos, né? Outras igrejas, denominações, para que a gente não fique julgando. E sobre aquela situação da oferta, que Deus exigia, e por isso estavam realizando na frente do templo, é necessário que a gente observe o que Deus diz como deveria ser. Hoje em dia, a nossa oferta maior, que foi Jesus Cristo por nós, Ele dá a orientação perfeita para que a gente possa seguir bem, para que a gente possa oferecer o culto racional e perfeito diante dele. Era isso que eu queria acrescentar. Obrigado. Amém. Professor? Professora? Bom, gente,
Ninguém mais se manifesta? Então vamos dar por encerrada a escola bíblica de hoje. Vamos pedir que os irmãos se levantem para a gente estar orando e encerrando. Não deixa de ler o capítulo 3. Semana que vem tem muita coisa boa. Muita coisa boa. Tem aquele versículo áureo que a gente sabe de cor. Tem aquilo que envolve o versículo antes e depois. Vamos juntos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Evangelista, vem orar. Ministra, pastora. Senhor, nós te agradecemos pela dádiva, Senhor, que nós temos de aprender mais da Tua Palavra. Senhor, eu te peço que possamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos na EBD, Senhor, desse dia. Abençoa, Pai, cada aluno, cada professor. Senhor, que a sede por Tua Palavra nunca cesse, mas que ela aumente e tome conta do nosso ser por completo todos os dias. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.